Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Veja bem, durante séculos, os principais líderes da igreja têm debatido se é permitido ou não uma mulher exercer autoridade, liderança dentro da igreja, pregando e evangelizando a palavra do Senhor. Até que eles não chegaram a um consenso. A pergunta que se levanta é por que não? Resposta simples, porque há textos que afirmam que é permitido, ao passo que há outros que afirmam que não. Então chegamos a um impasse. Como saber de fato se é permitido ou não? Resposta simples, meu amigo. Deixando de interpretar unicamente a letra que é morta. Interpretando exatamente à luz do Espírito Santo, traremos vida à palavra. Pois a palavra de Deus é viva, mas a letra é morta. Então, precisamos da revelação do Espírito Santo para interpretar exatamente essas passagens. Veja bem. Quando a Bíblia afirma no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 a 35, onde diz Paulo, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Pode parar por aqui. Interroguem seus próprios maridos. Pergunta: quem é o marido? Que marido é este? Vamos ver? Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador, ele é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Mais uma vez, pode parar por aqui? Aos olhos de Deus, então, todos nós somos a noiva? Bingo, meu querido amigo. Isso significa que é proibido que o ser humano, que ainda não se uniu ao Senhor, exerça autoridade dentro da igreja. Não estamos falando de gênero masculino e feminino. Estamos falando que a carne e o sangue não têm permissão para pregar, para levar a mensagem do Senhor, pois unicamente o próprio Deus pode pregar a mensagem através do homem. Até porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, está escrito: porque estou zeloso de vós, disse Paulo. Vos tenho preparado para apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Por isso nós somos a noiva de Cristo, quer macho, quer fêmea. Pois aos olhos de Deus não existe distinção. Preste atenção, meu amigo. O Espírito Santo, ele não possui sexualidade. Ele é neutro. Preste atenção, meu amigo. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, está escrito: alegremo-nos e exultemos, demo-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. A igreja, os seres humanos como um todo, são a noiva do Senhor, porque o teu Criador é o teu marido. Então, como poderia o homem exercer autoridade dentro da igreja? É isto que a palavra tem afirmado desde o princípio. O único que tem autoridade para exercer domínio dentro da igreja é apenas Cristo. Somente Ele. Ele é o cabeça da igreja. É Cristo que deve comandar a igreja. É Cristo que deve levar a palavra. É o Espírito Santo que precisa usar o homem para passar a mensagem. Mas o que está acontecendo até aqui é que houve um equívoco. Eles acham que as mulheres não podem pregar e que eles podem. Não, meu amigo. Não estamos falando de sexualidade. Nada tem a ver com homem ou mulher. Tem a ver exatamente com o Espírito do Senhor, que é o único macho. Nós devemos nos unir exatamente a este Espírito. Até porque está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 27 a 28, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Veja, não há gênero, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ao se unir ao Senhor, nós se tornamos um com Deus, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 31 a 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Porém, Paulo conclui: grande, porém, este mistério, contudo, me refiro à união entre Deus e o homem. Quando Deus e o homem se unem, ambos se tornam um só espírito, uma só carne. Então é o próprio Deus que passa a levar a mensagem através do homem dentro da igreja. Quando o homem e Deus se tornam um só, é o próprio Criador, o marido,
que passa a falar através do homem. Por isso disse Jesus, as palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. É Ele que realiza as obras. As obras, as palavras pertencem ao Senhor. A palavra é de Deus, porque é o próprio Deus que passa a usar o homem quando este se torna uma só carne. Então, nem o homem nem a mulher, humanamente falando, têm permissão para falar dentro da igreja, para pregar. Eles não têm permissão para exercer autoridade e domínio, pois é o Espírito de Deus que usa o homem para levar a mensagem. Até porque está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está vendo? Quando o homem se une a Deus em matrimônio, por assim dizer, ambos se tornam uma só carne. Então o agir passa a ser do homem. E estamos falando do homem celestial, que é Deus. Somente o homem celestial, que é o próprio Deus, que é o segundo homem, que é o Senhor dos céus, é que tem autoridade para pregar a palavra dentro da igreja. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6 ao 11, está escrito: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro o dom de curar, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas. É sempre o agir de Deus. É sempre este homem espiritual. É que age através da carne para poder exercer domínio dentro da igreja. Não é permitido, não é lícito, nem que o homem aqui da terra, nem que a mulher aqui da terra exerçam domínio dentro da igreja, pois a igreja pertence a Cristo. Então, como assim? Somente as mulheres não podem pregar dentro da igreja? Não, meu amigo, vocês ainda não entenderam que o nosso Criador é o nosso marido. Não há um único macho aqui na terra. Somente Deus, o Eterno, é este que exerce domínio, que tem permissão para pregar e falar. Até porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. O homem, ao se unir ao Senhor, ele se torna apenas uma testemunha, ou seja, a noiva se torna apenas uma testemunha do agir de Deus. Até porque, repito, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, vemos o exemplo de Jesus afirmando: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, houve uma união entre ambos. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo. As palavras não eram de Jesus, a palavra é de Deus. Somente Deus pode levar a sua palavra à igreja. Mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem o teu marido, você não pode pregar na igreja, você não pode exercer autoridade. Não, meu amigo. Você é a noiva do Senhor, seja mulher, seja homem aqui na terra. O único homem é o espiritual. Verdadeiramente, aqui na terra não existe macho, todos nós somos a noiva do Senhor. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é apenas crer. Crer naquele que ele enviou. A obra não é sua. Não é da mulher, não é do homem. A obra não pertence a gênero masculino e feminino. A obra pertence ao segundo homem, que é o Senhor dos céus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47. Se há corpo natural aqui na terra, há também corpo celestial. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem exerce autoridade sobre o primeiro. E estamos falando, seja masculino ou feminino, o segundo homem tem autoridade. Pois, ao se unir a este segundo homem, que é Cristo, a obra passa a pertencer ao Senhor, pois desde o princípio sempre foi. Aí, há contradição por quê? Bom, vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito: a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não é permitido que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mas o nosso marido é o Senhor dos exércitos. Nós devemos aprender em silêncio em casa, pois é o Espírito Santo que ficou responsável de nos guiar a toda a verdade.
É este Espírito Santo que tem autoridade sobre a igreja. Nós somos apenas o sujeito que irá ser usado para levar esta mensagem, seja homem ou mulher, pois em Cristo não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos somos um em Deus. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, uma só carne. Grande, porém, este mistério, disse Paulo. Até porque, se fosse assim, não faria o menor sentido se estivéssemos falando de gênero masculino e feminino, uma vez que no livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 a 18, está escrito: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Veja, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Porque todos nós se tornemos exatamente a noiva do Senhor. Por mais que somos a noiva, ao nos unirmos ao noivo, se tornamos uma só carne. Então é permitido que o homem exerça autoridade dentro da igreja somente após se unir ao Senhor em matrimônio. Somente ao receber este Espírito Santo, nos tornamos um com o Senhor. Então já não somos mais nós, mas o próprio Deus que estará falando a partir de nós. Conforme disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive através de mim. Repito mais uma vez, se estivéssemos falando de gênero, não faria o menor sentido, pois disse Paulo, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, todos eles poderiam pregar, ministrar dentro da igreja, uma vez que o Espírito Santo passasse a usar eles. Até porque no livro de Atos, capítulo 18, versículos 26, está escrito: E começou a falar ousadamente, pregando, na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Veja, Priscila estava pregando dentro da sinagoga, ousadamente, pois o Espírito Santo estava usando ela para levar a mensagem de Deus aos demais. Conforme consta no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, veja, gênero feminino, a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram, se destacaram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Veja, meu amigo, veja, Júnia era uma apóstola, porque ela havia sido unida ao corpo de Cristo. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aonde que a mulher, ao se unir a Cristo, se nós se tornamos o corpo de Cristo, por acaso Cristo é uma mulher? Não. Todos nós somos o corpo de Cristo. Em Cristo, todos nós somos masculinos, por assim dizer, todos somos machos. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito, uma só carne com ele. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, está escrito: Mas toda mulher que ora ou profetiza deve usar o véu. Veja, toda mulher que profetiza, está vendo, meu amigo? Nunca foi com respeito a gênero, masculino e feminino. Foi com respeito à carne e o sangue. O homem em si é a noiva do Senhor. Ele é uma mulher. Espiritualmente falando, o homem não pode exercer autoridade dentro da igreja. Ele não pode pregar a palavra, a menos que ele tenha recebido o Espírito Santo. Quando o homem recebe o Espírito Santo, então ele se torna um só com o Senhor. A partir daqui, já não é mais o homem que estará falando, mas sim o próprio Deus através dele.